Dizem que há vidas que nascem destinadas a remendar o que o mundo rasga. Rita foi uma delas. Cada pessoa vem ao mundo com um dom. Uns curam com palavras, outros com remédios. Rita curava com linha e paciência. O sol ainda dormia quando o galo cantava e o cheiro do café subia pela janela pequena da casa. O interior de Goiás acordava devagar, como se o tempo tivesse preguiça de começar o dia. Rita tinha 8 anos quando aprendeu o som do vento passando por entre os pés de milho. Vivia com os pais, Antônia, costureira de mãos firmes e fé inabalável, e Joaquim, sapateiro de coração manso, que fazia o coro cantar sob o martelo. A casa era pequena, de paredes caiadas e chão de barro, batido. Na varanda, o pai deixava os sapatos pendurados e a mãe, as linhas coloridas enroladas em vidrinhos de conserva. Mãe, o que a senhora acha mais bonito, a linha ou o sapato? A linha, minha filha. Por quê? Porque ela é quem une o que o sapato separa. Aquele tipo de conversa simples era o que fazia Rita olhar o mundo com encanto. Tudo tinha alma, o couro, o tecido, até o vento que secava as roupas no varal. Um dia, Joaquim chamou a menina até o banco de madeira. Tinha nas mãos um pedaço de couro e uma agulha grossa. Vem cá, Ritinha. Hoje é o dia de aprender a dar o primeiro ponto. Ela se aproximou, curiosa, com os olhos atentos. O pai pegou o couro, alinhou o molde e mostrou o movimento. O segredo é não ter pressa. Se puxar demais, rasga. Se deixar frouxo, solta. Igual a vida. Pai, igualzinho. Quando o sapato ficou pronto, Joaquim escreveu na sola, com caneta azul, feito pelas mãos da esperança. Ele entregou para Rita. Um dia, você vai calçar gente que perdeu o chão. E vai ser o teu ponto que vai botar o mundo de volta no eixo. Rita sorriu, sem entender direito, mas guardou aquelas palavras. Décadas depois, ainda lembraria da letra tremida do pai. Antônia e Joaquim eram um retrato da simplicidade. Ele trabalhava de sol a sol, consertando calçados dos lavradores e caminhoneiros. Ela costurava roupas de casamento, enxovais e aventais de cozinha. À noite, os dois sentavam à mesa e Antônia lia a Bíblia com os óculos pendendo no nariz. Rita, curiosa, perguntava o significado de tudo. Mãe, o que é perdão? É quando o coração decide costurar de novo o que o orgulho rasgou. Naquele lar, a fé era feita de gestos pequenos. Um pão dividido, uma costura refeita, uma palavra dita na hora certa. Tudo era ensino e tudo era amor. Mas o tempo, com sua mania de testar os fortes, preparava o primeiro rasgo da vida de Rita. Foi numa noite de julho. O vento vinha gelado e a lamparina tremia no canto do quarto. Joaquim tossia, o peito roncava e Antônia tentava esconder o medo. É só uma gripe, minha filha, dizia ela, mas o olhar denunciava o contrário. O curandeiro veio, deixou chás e esperanças. Mas, em poucos dias, a febre levou o homem que consertava os passos dos outros. No enterro, Rita segurava o sapato inacabado que o pai deixará sobre o banco. Era de couro escuro, com uma linha interrompida bem no meio da costura. Ela encostou o rosto no sapato e prometeu: eu termino para você, pai, mesmo que leve a vida inteira. E terminou. Com lágrimas, costurou o último sapato do pai, sozinha. Foi o primeiro milagre da sua vida. Um par de sapatos feitos de amor e saudade. A morte do pai deixou marcas profundas, mas também plantou a semente da promessa. Rita cresceu trabalhando com Antônia. Passava horas ouvindo histórias da mãe enquanto costurava barras de vestido e pregava botões. Um dia, mãe, eu vou abrir uma oficina maior que a do pai. E para quê, minha filha? Para arrumar sapatos do mundo todo. Então vai precisar de linha infinita. Eu tenho fé. A fé era o fio invisível que unia as duas. Mesmo quando a comida era pouca, Antônia dizia: Deus nunca deixa faltar o que é essencial.
coragem e esperança. Aos 19 anos, Rita conheceu Raul, o caminhoneiro de olhos castanhos e sorriso sincero. Ele aparecia de tempos em tempos para consertar as botas na oficina de Joaquim. Agora, vinha para ver Rita. Preciso arrumar o mesmo sapato de novo, Dona Rita. E como é que estraga tanto, moço? É que o caminho é longo e eu não sei andar devagar. Raul começou a aparecer toda semana. Trazia histórias da estrada, pequenos presentes e um amor silencioso. No quarto mês, pediu Antônia em casamento. Casaram-se sob o pé de pé, com um bolo simples e convidados rindo alto. A felicidade parecia bordada à mão. A oficina prosperava. O riso de Raul enchia a casa e o som da máquina se misturava às canções que ele trazia das viagens. Um dia, ele chegou com um presente pequeno. Um par de sapatinhos brancos de couro fino. É para quando o nosso bebê chegar. E se for menina, aí eu pinto de rosa. Quando Mateus nasceu, o mundo de Rita ganhou um novo cheiro. De leite, de vida, de começo. Os primeiros passos do menino foram dados com os sapatos que o pai fez. E Rita, emocionada, dizia: o mesmo couro do teu avô, o mesmo amor do teu pai. Mas o destino, outra vez, preparava sua prova. Era tarde de dezembro. Chovia forte e a estrada era de barro. Raul voltava de uma entrega, cantando alto dentro da cabine. Um caminhão perdeu o controle na curva. Naquela noite, a oficina ficou muda. Rita chorou abraçada aos sapatos do marido. Antônia, velha e cansada, ajoelhou-se no chão, pedindo força. Minha filha, Deus não leva o amor. Ele só muda de endereço. Mas, para Rita, o mundo havia desabado. O som da costura virou eco. O cheiro de cola virou lembrança. E o tempo, a partir dali, passou a andar descalço. Foi assim que nasceu a mulher que consertava sapatos e almas. A menina do Rio, agora viúva e mãe, se tornaria a costureira que o tempo usaria para curar o mundo. O amor, quando é verdadeiro, não acaba. Ele muda de forma, muda de casa, muda de jeito, mas nunca vai embora. Depois que Raul partiu, Rita descobriu que o amor, às vezes, é o único pão que sustenta quem ficou. Aí chegou. Rita esperava na janela, como fazia todo fim de tarde. O céu, que antes tinha o azul sereno dos dias comuns, agora estava cinza, carregado. Antônia rezava baixinho e Mateus dormia no colo dela. Na estrada, o barulho dos trovões confundia-se com o choro de uma mulher de luto. No velório, a igreja estava cheia. Gente simples, calada, segurando chapéus e lenços. O caixão de Raul repousava sobre a mesa coberta com flores do campo. Rita segurava os sapatos dele, sujos de barro. Não quis limpá-los. Disse que aquele barro era lembrança de quem viveu de verdade. O amor do seu pai foi estrada, filho. A saudade é o pedágio que a gente paga para continuar andando. Nos meses seguintes, a casa virou eco. O rádio ficou desligado, a máquina de costura parada. A única música era o som das lembranças. Mateus, com 6 anos, sentia a falta do pai, mas não sabia dizer. Sentava na porta, olhando o caminho de terra. Esperava, às vezes, o barulho do motor que nunca voltava. Mãe, o pai esqueceu da gente? Não, meu filho. Ele só chegou antes. Antes de onde? Antes de nós. Rita tentava esconder o choro costurando, mas a linha arrebentava a cada lágrima que caía sobre o tecido. E ela pensava, como é que se costura o vazio? A oficina reabriu 2 meses depois. A porta de madeira ainda tinha o nome pintado por Raul, Oficina São Joaquim. Rita colocou uma flor no vaso, acendeu a lamparina e começou. Os primeiros clientes foram por compaixão. Um vizinho trouxe o sapato do filho, outro, a bolsa da esposa. Mas aos poucos, a fé de Rita voltou a mover a agulha. À noite,
Quando Mateus dormia, ela escrevia pequenas cartas no caderno antigo do marido, e nelas deixava pedacinhos da alma. Raul, hoje o menino perguntou se o céu tem estrada. Raul, arrumei o sapato do senhor Marcos, aquele que você dizia que andava torto. Ele ainda anda. Raul, eu continuo aqui, costurando e pedindo a Deus para segurar a minha linha. Essas cartas nunca foram enviadas, mas eram o fio que segurava a Rita à vida. Os anos passaram. Mateus cresceu curioso, inteligente, mas introspectivo. O sorriso que herdara do pai começou a sumir. A pobreza não o envergonhava, o silêncio sim. Os colegas na escola tinham pais que buscavam de carro. O dele só aparecia nas histórias da mãe. Mãe, o pai está mesmo no céu? Tá. E ele me vê? Todo dia. Então por que ele não fala comigo? Porque às vezes o céu responde no silêncio. Mas o menino não entendia. A dor dele era muda. E o silêncio entre mãe e filho começou a crescer como um muro de pedra. Aos 14 anos, Mateus já ajudava na oficina. Rita ensinava com paciência. Segura firme a linha. Sente o ponto. Isso é coisa de mulher, mãe. Isso é coisa de quem tem mão boa para consertar o que quebra. Mas ele não queria ser consertador. Queria o mundo. Queria ser alguém longe do cheiro de cola e do pó do couro. Certa noite, discutiram. Eu não quero essa vida, mãe. E qual vida você quer, filho? Uma que o tempo veja. O tempo vê tudo, Mateus. Então, por que ele não viu o pai? Rita não respondeu. A dor era funda demais. Ele saiu batendo a porta. Na manhã seguinte, ela encontrou a cama vazia, a mala aberta e o bilhete sobre a mesa. Mãe, eu volto quando a vida deixar. O tempo começou a passar devagar, um dia de cada vez. Rita esperava notícias. Esperava uma carta, um telefonema, uma visita. Mas nada. Então passou a escrever. Cartas que nunca iam para o correio, mas iam para o coração. Filho, hoje o vento bateu na janela igual quando você era pequeno. Filho, as tuas botas ainda estão na prateleira. Eu as limpo de vez em quando. Filho, não sei onde você anda, mas sei que Deus te segue. As cartas foram enchendo uma caixa de madeira, a mesma que guardava o sapato do pai. Ali dentro estava a história de uma mãe que amava no escuro. Os anos viraram décadas. Rita envelheceu entre linhas e lembranças. Os cabelos ficaram brancos, as mãos mais lentas, mas o olhar continuava firme. Certo dia, um homem de terno passou na frente da oficina. Sapatos sujos, pressa nos olhos. Entrou e disse com voz seca: "A senhora pode limpar isso." Rita assentiu. Quando pegou o sapato, viu gravadas na sola 2 letras: MD. O coração dela parou. M. Mateus? O homem levantou os olhos. Mãe? O tempo, que separou, agora se ajoelhava diante deles. O silêncio, às vezes, fala mais do que 1000 palavras. Foi nesse silêncio que Rita viveu, costurando o tempo, remendando a saudade, esperando o milagre que só o amor sabe esperar. As noites eram longas. E, quando o sono não vinha, Rita escrevia. Escrevia para o filho, para o marido, às vezes até para Deus. Mas as cartas nunca tinham endereço. Filho, a cadeira da varanda continua rangendo do mesmo jeito. Às vezes eu sento e imagino você nela. Raul, o nosso menino anda por aí, mas um dia ele volta. Eu acredito, mesmo que o mundo diga que não. As cartas eram guardadas em uma caixa de madeira, junto com pedaços de couro e fitas antigas. Rita dizia que aquele era o baú da alma. Às vezes, chorava escrevendo, mas depois sorria, como quem conversa com o céu. Se Deus não lê o que a gente escreve, pelo menos escuta o que o coração diz. O tempo passou. A cidade cresceu, mas Rita continuava no mesmo lugar, a mesma oficina, a mesma janela, o mesmo portão azul descascado.
Crianças que ela vira nascer agora passavam com filhos no colo. Muitos a chamavam de Vó Rita. Vó Rita, pode consertar minha mochila? Posso, meu bem. É que rasgou na escola. E você quer que eu costure com linha ou com carinho? Com carinho, vó. Ela costurava mochilas, aventais, sapatos e corações. E nunca negava serviço a ninguém. Quem não podia pagar, deixava flores, pães ou abraços. Rita dizia que o amor também serve como troco. Era uma manhã qualquer. O sol entrava tímido e o rádio falava sobre política e chuva. Rita estava limpando a mesa quando ouviu uma batida na porta. Um homem alto, com roupa simples e olhar cansado, segurava um par de sapatos sujos. A senhora pode dar um jeito nisso aqui? Claro. Eu sou carteiro. Piso o dia todo. A sola abriu. Todo mundo que carrega notícias precisa ter o pé firme. Enquanto costurava, perguntou: Como é o seu nome? Jonas. Bonito. É nome de quem leva a mensagem. Ele sorriu e prometeu voltar para buscar os sapatos na semana seguinte. Quando voltou, encontrou Rita com os sapatos limpos e um pequeno envelope sobre a mesa. O que é isso? Um bilhete para alguém que eu não sei onde mora. Quer que eu entregue? Se puder. O envelope não tinha endereço. Só dizia: Para quem esqueceu de voltar. Jonas guardou o bilhete no bolso e disse: Dona Rita, tem carta que não precisa de endereço. Tem, meu filho. Deus é o carteiro dela. Jonas começou a visitar Rita com frequência. Dizia que vinha buscar sapatos, mas vinha buscar conversa. Levava pão fresco, flores e histórias das ruas. Ela oferecia café e sabedoria. A senhora acredita em coincidência? Perguntou ele certa vez. Acredito em providência. E se o destino atrasar? Então é porque Deus está costurando o caminho. Rita começou a deixar pequenos bilhetes nas coisas que consertava. Mensagens curtas, mas cheias de fé. O amor volta. Perdoar é andar leve. O tempo não cura, mas ensina a viver sem dor. As pessoas começaram a comentar. A costureira escreve bilhetes que mudam o dia da gente. E, sem perceber, Rita estava curando o mundo em silêncio. O inverno chegou forte. As mãos de Rita já tremiam e a vista falhava. Mas ela continuava escrevendo. A última carta começou assim: Filho, o tempo já não me dá aviso. Se eu não estiver quando você chegar, lembra. O perdão costura onde o tempo rasgou. Ela colocou a carta dentro da caixa, respirou fundo e olhou para o céu. Senhor, se o meu menino ainda anda perdido, guia ele para cá. E se não for para eu ver, que pelo menos ele sinta. No dia seguinte, Jonas passou para deixar pão. Encontrou a porta entreaberta e Rita dormindo na cadeira, com a carta no colo. Mas ela não dormia. Tinha partido em paz. O bilhete sobre a mesa dizia: Entregue, mesmo que demore, o amor chega. Jonas chorou, mas sentiu que aquele adeus não era o fim. Era o começo de algo maior. Às vezes, a vida precisa te levar muito longe para te fazer voltar. Foi assim com Mateus, o menino que quis ser grande, mas esqueceu o tamanho da alma. Mateus deixou a cidade num fim de tarde, com o coração cheio de raiva e esperança. Levava na mochila uma muda de roupa, um pouco de dinheiro e a fotografia do pai. Não olhou para trás. O ônibus partiu, e pela janela ele viu a oficina ficando menor. A mãe, de avental, parada no portão, e o cheiro de couro, que parecia segui-lo até desaparecer na estrada. Durante a viagem, prometeu para si mesmo: Eu vou vencer. E quando voltar, ninguém vai me reconhecer. Mas a vida, essa velha costureira, tem o hábito de fazer os pontos como quer. Chegou em Goiânia com R$ 20 no bolso e o orgulho no peito. Dormiu em pensões baratas, trabalhou em lava rápido, depois num depósito de calçados. Ironia do destino.
Ali, aprendeu que o mundo não perdoa quem sonha sem paciência. Mas ele era teimoso. Estudava à noite, economizava cada centavo e, aos poucos, foi crescendo. Virou vendedor, depois gerente e, aos 35 anos, empresário. Comprou carro, terno, apartamento. Mas a solidão era o único luxo que não conseguia vender. A cada conquista, lembrava da mãe, mas nunca teve coragem de voltar. Ela deve me odiar, dizia a si mesmo. Melhor ficar longe. O sucesso tem um preço, e Mateus pagou com o coração. Casou-se jovem, teve uma filha, Clara. Mas o casamento desandou rápido. O trabalho o consumia e a culpa o perseguia. Você é igual ao seu pai, disse a esposa um dia. Vive na estrada, mas nunca chega a lugar nenhum. Depois do divórcio, ficou sozinho com a menina. Tentava ser bom pai, mas o passado pesava demais. Às vezes, via Clara dormindo e enxergava o menino que foi. E a lembrança de Rita o atravessava como linha em tecido. Com o tempo, a empresa cresceu, mas Mateus não sorria mais. Andava cansado, frio, distante. Um funcionário novo, Jonas, o mesmo carteiro, começou a trabalhar ali como entregador. Um dia, comentou casualmente: "O senhor sabia que na minha rua tem uma senhora que conserta sapatos e manda bilhetes dentro deles?" Mateus riu. "Bilhetes? É. Ela escreve coisas bonitas. Dizem que é uma mulher santa." "E qual o nome dela?" "Dona Rita." Mateus gelou. O café caiu da mão. "Repete." "Rita. Senhor. Costureira. Mora numa casinha branca perto da igreja antiga." Ele não respondeu, mas naquela noite não dormiu. Na manhã seguinte, pegou o carro e dirigiu até a cidade natal. A estrada parecia menor do que lembrava. As árvores, mais baixas. O tempo, mais lento. Chegou ao portão azul. Desceu do carro e respirou fundo. A oficina estava aberta. O cheiro de couro, o mesmo. As paredes, cobertas de fotos e bilhetes coloridos. No canto, uma cadeira vazia. Sobre ela, um envelope. Pegou o bilhete e leu: "Filho, o tempo já não me dá aviso. Se eu não estiver quando você chegar, lembra, o perdão costura onde o tempo rasgou." Mateus caiu de joelhos. Chorou como quem volta a ser criança. Ali, entendeu que não havia mais desculpas. A mãe não estava, mas o amor, sim. Jonas, o carteiro, o encontrou ajoelhado. Sem dizer nada, o ajudou a levantar e, sem saber, gravou a cena com o celular. O vídeo mostrava um homem de terno, chorando na oficina simples, segurando um sapato e um bilhete. A legenda: "O filho que voltou tarde demais." Em poucas horas, o vídeo viralizou. Milhares de pessoas se comoveram. Comentários, orações, partilhas. Mas para Mateus, a fama não importava. O que importava era recomeçar. Decidiu reabrir a oficina. Pintou o portão. Limpou as ferramentas. E escreveu na parede: "Costuras que curam", fundado por Rita Duarte. Com Jonas e Clara, a filha, criou um projeto social. Ensinavam costura e sapataria para pessoas em situação de rua. Mas mais que técnicas, ensinavam histórias. Cada linha é um recomeço, e cada ponto é uma oração. A cidade inteira voltou a respirar esperança. E o nome de Rita passou a ser sinônimo de fé. Certo dia, Mateus recebeu uma carta, sem remetente. Dentro, um único bilhete: "O perdão é o sapato que Deus usa para caminhar até o coração." Assinatura: R. Ele sorriu, olhou para o céu e disse: "Entrega feita, mãe. Entrega feita." Quando o amor é verdadeiro, ele não termina. Ele se multiplica. Rita partiu, mas o fio que ela deixou não se rompeu. O mundo inteiro, sem perceber,
Começou a se costurar com as mãos dela. A oficina voltou a ter som. Não era mais o barulho da solidão, mas o das máquinas, das risadas e das orações. Jonas batia o martelo nas solas. Clara, agora moça, costurava pequenos estojos para vender e ajudar o projeto. E Mateus ensinava aos jovens o que aprendeu tarde demais. Quem conserta um sapato aprende a consertar o próprio passo. As pessoas vinham de longe para ver o lugar onde tudo começou. Algumas levavam sapatos para arrumar, outras vinham só para agradecer. Vim conhecer o milagre. O milagre é simples, minha filha, dizia Jonas. Foi o amor que não desistiu. A história da oficina se espalhou pelas redes. O vídeo de Mateus, o homem que voltou, já passava de 50 milhões de visualizações. E a Fundação Costuras que Curam se tornava referência nacional. Repórteres vinham de toda parte. Queriam saber quem era Rita, quem era o filho. Como uma mulher tão simples havia mudado tanta gente. Mas Mateus sempre respondia do mesmo jeito. Ela só fez o que o coração mandou. A primeira sede oficial do projeto foi inaugurada no prédio onde ficava o antigo correio. Na fachada, em letras douradas, costuras que curam, a fé também tem ponto e linha. Dentro, uma parede cheia de bilhetes originais deixados por Rita, cada um com uma frase que parecia viva. Não desiste do amor. A dor também é costura. Deus não atrasa, Ele borda. Certo dia, Mateus recebeu um convite para participar de um programa de TV. Relutou, mas aceitou. No palco, contava a história da mãe com emoção contida. De repente, o apresentador anunciou: "Nós temos alguém que quer te entregar algo." Uma mulher idosa entrou devagar, apoiada em uma bengala. Era Dona Antônia, mãe de Raul, a sogra de Rita, que há anos morava em outro estado. Trazia nas mãos um pacote pequeno, embrulhado em pano azul. "Encontrei isso nos guardados de família. Acho que é seu." Mateus abriu. Dentro, o primeiro sapato que Rita fez com o pai, ainda com a inscrição: "Feito pelas mãos da esperança." Mateus chorou em silêncio. Ela deixou o primeiro e o último ponto prontos. "E o que o senhor vai fazer com ele?" perguntou o apresentador. "Guardar, não. Sapato foi feito para andar. Esse vai continuar o caminho." Naquela noite, Mateus chegou em casa e não conseguiu dormir. O vento batia na janela como se alguém chamasse. Levantou-se e foi até a oficina. Sobre a mesa, encontrou um envelope amarelo. Reconheceu a letra de longe. "Filho, não fica triste. O amor não morre, só muda de endereço. Quando costurares um sapato, lembra. Deus também usa os nossos passos para visitar quem precisa." Assinatura: Rita Duarte. Ele olhou para o céu e sorriu. Entrega feita, mãe. Mais uma vez. Meses depois, o projeto completou 1 ano. Mateus e Jonas decidiram fazer algo simbólico. Um grande evento em homenagem a Rita. Milhares de pessoas compareceram. Algumas trouxeram sapatos, outras linhas coloridas. Cada uma contava uma história curada. Uma jovem subiu ao palco e disse: "Eu ia desistir da vida, até que encontrei um bilhete dentro da minha bolsa, escrito: 'O amor ainda te serve.' Desde então, estou costurando bolsas e sonhos." Aplausos, lágrimas. O vento soprava leve e alguém jurou ter sentido o perfume de Rita no ar. No fim do evento, Jonas recebeu uma correspondência endereçada à fundação. Remetente: desconhecido. Dentro, um par de sapatos novos e um bilhete: "Para quem anda fazendo o amor caminhar de novo. Continuem." Assinado: um carteiro do céu. Mateus segurou os sapatos e sorriu. "Mãe, até no céu a senhora ainda costura." Anos depois, o projeto já estava em vários estados. Clara, agora adulta, seguia o legado da avó. Viajava dando palestras e ensinando costura solidária. Numa delas,
Terminou dizendo: minha avó dizia que a vida é uma costura entre o que a gente perde e o que aprende, e que o perdão é o único ponto que não desmancha. Na sede principal, uma grande parede exibia uma frase bordada em tecido antigo. Aqui foi o lar de Rita Duarte, a mulher que costurou o tempo e remendou o mundo. O último sapato feito pelas mãos de Rita continua exposto na oficina, mas, de tempos em tempos, alguém o calça para simbolizar a caminhada da fé. E dizem que, quando o sol bate na vitrine, parece que o couro brilha como se ainda tivesse vida. O bilhete dentro dele, amarelado pelo tempo, ainda lê-se claramente. Se o fio arrebentar, recomece o ponto. Deus ainda tem linha. E assim termina a história da costureira que curou o mundo, com agulha, amor e perdão. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e conta pra gente de onde está assistindo. Você não imagina o quanto isso ajuda esse canal, que está crescendo com fé, amor e histórias que curam. E lembre-se, a vida é uma costura, e o perdão é o ponto que nunca deve faltar. E lembre-se, a vida é uma costura, e o perdão é o ponto que nunca deve faltar.